Meu nome é Gabi e eu vim trazer o repertório para o tema da redação dessa semana, que é justamente os linchamentos virtuais na tentativa de fazer justiça no Brasil contemporâneo. E para esse tema é muito importante a gente entender que é necessário abordar não somente a parte dos linchamentos virtuais, mas também a questão da tentativa de fazer justiça no Brasil contemporâneo, né? Então você tem que saber unir as duas situações para ter uma redação completa. E aí eu trouxe alguns segmentos de repertórios que podem ser utilizados nesse tema. Você pode escolher o que mais se adequa ao seu estilo e ao estilo do seu texto e usá-lo na sua redação, ok? No âmbito histórico, eu coloquei aqui a ditadura militar, porque você pode fazer essa relação com o cerceamento da liberdade que existiu no período da ditadura, logo depois a reconquista do direito da liberdade de expressão, mas também fazer essa definição de que liberdade, essa diferença, né, de que liberdade de expressão não necessariamente significa a possibilidade de você ofender uma pessoa em um ambiente físico ou virtual. Então faz essa diferença que sim, o direito, a reconquista do direito à liberdade de expressão foi feito no final da ditadura, mas esse mesmo direito não deve ser confundido com a possibilidade de você ofender outra pessoa, fazer linchamentos, enfim. No âmbito de legislações, já que a gente entra na parte da ditadura e da reconquista do direito, da liberdade de expressão, a gente tem que, basicamente, 99% dos temas podem ser utilizados, podem ser trabalhados com o argumento de que alguma legislação existe, mas ela atua de forma ineficiente, ineficaz, o seu cumprimento não é feito de forma completa, de forma, enfim, você vai poder usar esse argumento, né? E para esse tema em si, a gente pode citar tanto a Constituição Federal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que sim abordam o direito e o respeito às liberdades individuais, né? O respeito individual. E afunilando para o tema da internet, você pode utilizar tanto a Lei Carolina Dickmann ou o Marco Civil da Internet, que tem enunciado sobre esse ambiente virtual, mas não especificam diretamente penalidades ou, enfim, sobre esse assunto dos linchamentos virtuais. Então, você pode dizer que, apesar de leis como a Lei Carolina Dickmann ou o Marco Civil da Internet existirem, ou ainda a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que asseguram o respeito às individualidades de cada um, essas leis elas não são cumpridas de forma eficiente ou elas não são exercidas em sua integralidade, em sua totalidade, porque ainda existe muito desrespeito e muita também desinformação por parte das pessoas do que é que a lei protege e o que é que a lei não protege, certo? Então você pode dizer que basicamente essa lei existe, mas ela não atua de forma suficiente, né? Falta aí, e aí você já pode construir, trabalhar um parágrafo inteiro com esse argumento de que existe uma lei, ela não é cumprida de forma eficiente, então falta alguma coisa para que essa lei seja cumprida, seja fiscalização, seja a elaboração de uma legislação mais específica, lembrando que outras palavras que você pode utilizar para substituir lei, você pode usar legislação, aparatos governamentais, aparatos jurídicos, estratégias jurídicas, estratégias legislativas, enfim, né? Fica ao seu critério. Agora, partindo para a parte social, que aí também daria um outro bom parágrafo, né? A gente tem que você pode falar sobre a cultura do cancelamento, que está muito presente na sociedade atual, né? E para isso, para dar mais relevância ainda para o seu repertório, porque a gente sabe que o Enem ele preza por três características quando você fala de repertório, né? O repertório tem que ter legitimidade, ou seja, ele tem que ser um fato verdadeiro, um fato que realmente existiu. Ele tem que ter produtividade, ou seja, no meio do texto ele tem que fazer sentido para a sua argumentação, ele tem que se relacionar com o argumento que você vai utilizar e ele tem que ter relevância, ele tem que ser intimamente relacionado ao tema. Então, se o tema fala de linchamento virtual, você tem que ter um repertório que fale sobre linchamento virtual. O tema não pode ser sobre linchamento virtual e eu querer falar de direitos ambientais, certo? Então, é basicamente isso. Então, para a cultura do cancelamento, você pode fazer essa relação e para tornar mais relevante, você pode citar artistas que viveram isso, como a cantora Luísa Sonza, também a cantora Taylor Swift, vários artistas, com certeza isso não vai ser problema para vocês encontrarem, certo? Exemplo de pessoas que foram canceladas na internet
e explicar também o porquê dessa cultura ser prejudicial, beleza? Porque sim, tem que haver um debate, tem que haver uma discussão, mas você não precisa xingar ou detonar, cancelar uma pessoa na rede social para isso, ok? Partindo para um fato jornalístico, a gente tem que no ano de 2014, uma moradora do Guarujá, Fabiane de Jesus, ela foi assassinada porque confundiram ela por meio de um retrato falado que foi veiculado nas redes sociais, inclusive com falsas testemunhas, né? Testemunhas que deram, que foram falsas, e acusaram ela de praticar magia negra e sequestrar crianças. Então ela foi assassinada e linchada realmente por isso. E aí você pode fazer essa relação, que o linchamento ele não fica só na rede social, né? Ele pode partir de fato para o físico e pode ocasionar morte, violência, enfim, riscos para a pessoa. Outro repertório muito interessante é de uma série da Netflix, com certeza vocês também conhecem, que é a série Black Mirror. E especificamente ela aborda um episódio muito relacionado com isso, que é o episódio Odiados pela Nação. Se eu não me engano, tá na terceira temporada, ou é na quarta. Mas é um dos últimos episódios de alguma temporada que fala justamente sobre isso. É um episódio muito bom e acontecem várias investigações, porque descobriram que estava acontecendo uma série de assassinatos relacionados a uma hashtag na internet que pediu o cancelamento e a morte das pessoas. Então é um episódio muito, 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 muito bom para você fazer relação com essa redação, beleza? E por último, dois repertórios que estão meio que intimamente ligados, partindo mais para o campo filosófico, é a teoria do contrato social, que basicamente funciona desse jeito. A gente tem alguns filósofos que no século XVIII, iluministas, né, filósofos iluministas, eles tentaram elaborar uma teoria do contrato social, de como funcionava a relação entre a sociedade e o Estado. Eram eles Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, e aí cada um tem uma teoria, né, de como o Estado deve atuar e como o indivíduo deve atuar. Por exemplo, para o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, né, era um indivíduo cruel, de natureza cruel, que entregava o seu poder para o Estado, que deveria ser um grande leviatã, que deveria comandar esse exército de lobos, como se fosse. E aí cada um tem a sua teoria, mas basicamente todos eles afirmam que o homem, para fazer parte de uma sociedade, para fazer parte de um Estado, ele abre mão de certas individualidades, de certas liberdades, né? Ele abre mão de algumas liberdades para poder ser organizado pelo Estado. Ou seja, os indivíduos, eles abrem mão de certos direitos, certas coisas que eles poderiam para fazer parte de uma sociedade organizada. E o que é que acontece nessas situações de linchamento? Os indivíduos meio que têm uma sensação de querer fazer aquilo que o Estado não faz. Então, se o Estado não faz justiça por determinada coisa que eles acham que deveria haver justiça, eles vão lá e fazem. Por exemplo, se não tem o julgamento de alguém, eles querem fazer isso por meio da internet. Então, o que acontece é que os indivíduos meio que acabam tomando uma coisa que seria dever do Estado. E aí vem a sensação de justiça com as próprias mãos. Você pode fazer relação com isso, que justamente dá para relacionar com os casos dos linchamentos e aborda especificamente o segmento do comando que fala na tentativa de fazer justiça, né, no Brasil contemporâneo. Então é muito bom também. Espero que vocês consigam fazer essa redação, certo? Qualquer dúvida, podem procurar qualquer um de nós do projeto. E é isso, gente. Boa semana!